Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e, para mim, sobrevivencialismo tem 3 pilares básicos. Conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que você entra, estuda, pegar um livro e ler, adquirir, assistir uns vídeos, adquirir conhecimento mesmo, guardar ali bastante informação. Depois disso, você tem a habilidade ou a experiência, que é você pegar aquilo que você aprendeu lá nos livros e trazer para o mundo real. Não é só aprender a fazer um fogo, você tem que ir lá e fazer o fogo, não é só assistir alguma coisa, e sim fazer essa coisa para você saber como ela faz, como ela opera, o que acontece, o que não acontece, enfim, experiência. E o terceiro pilar é o equipamento. Equipamento é aquilo que você precisa que te separa de todo o resto, porque, sinceramente, não dá para enxergar no escuro só porque você quer, você não nasceu com visão de gato. Não, você precisa de uma lanterna, você sempre vai precisar de uma faca, você sempre vai precisar de uma ou outra ferramenta para cumprir a sua função. E vídeos como esse aqui que eu faço já há quase 10 anos servem exatamente para isso, para que você conheça várias ferramentas, ferramentas essas que muitas vezes aparecem numa loja e você simplesmente não sabe que ela está lá e não sabe para que ela serve. E muitas dessas ferramentas são bastante básicas. Algumas delas entram direto no seu EDC, que é um kit diário que vai te ajudar a resolver uma série de problemas. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a Ganzo. A Ganzo é uma marca de cutelaria. Ela não é a melhor do mundo, mas ela também não é a pior. Ela não tem aqueles canivetes de R$50, mas ela também não tem nenhum canivete de 1.000. Na verdade, ela é uma marca muito intermediária para pessoas que querem uma cutelaria um pouquinho melhor, mas que não querem gastar muito dinheiro com ela. E o que a gente vai fazer? Abrir a caixa que está recheada e mostrar tudo que tem lá dentro para vocês. A Ganzo não é nem de longe a melhor marca de equipamentos que você vai encontrar, ok? Exceto em um ou outro item, mas ela também não é a pior, tá? Ela cria equipamentos, o que é isso aqui? Muito competentes, tá? Para diversos segmentos. Nós vamos dar uma olhada em alguns deles hoje que são muito legais. Como abre isso aqui? Ah, achei. Aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é muito bacana. Já rasguei, calma aí. Isso aqui é muito bacana. Olha só. É a tal machadinha, a machadinha pequena de sobrevivência, tá? É uma releitura dela, na verdade, porque essa machadinha, quando você vê na loja e teve o lançamento dela, ela era só essa peça aqui com uma bainha muito ruim que eles vendiam na época. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Só existe um fabricante desse tipo de equipamento na China toda, ok? Só tem um cara com essa licença aqui. E esse cara coloca várias marcas junto da machadinha dele. São todas absolutamente iguais. Acontece que as de primeira linha, as que saem mais top da loja, vêm para marcas como Ganzo, Gerber e outras, e as piores, as que são com menos poliéster, vamos colocar assim, são para marcas mais baratas, tipo Guepardo e por aí vai, ok? Essa machadinha aqui, ela tem uma serra aqui dentro, eu não vou nem abrir ela aqui, tá? Porque isso já tem muito review na internet, ela tem uma serra aqui dentro, ó. Tá? Essa da Ganzo aqui, você vai ver que ela é toda de poliéster, que é diferente daquela outra lá, que é a clássica faquinha de pão, que todo mundo tira o sarro, tá? Mas não, isso daqui é uma serra de poda bastante eficiente, com dentes temperados e tudo mais. Não é tão desprezível assim, mas esse formato de faca de pão fez esse negócio ficar famoso por aí, ok? Ela engata aqui no fundo, tá? E aqui você tem a bainha mais estilizada da machadinha, que você vai abrir aqui do lado, ó, vai puxar ela para cá ou para cá, tá? E você tira a peça, ok? Dentro dela, só para dar um tchan a mais, tem uma pederneira aqui, tá? Você gira aqui, ó, e a pederneirinha sai de dentro dela, ok? É interessante. A minha, que não é dessa daqui, a minha ainda é um pouco pior que essa, já tá comigo há alguns anos, tá?
Ela fica lá no meu cepo e ela é uma machadinha trincadora por excelência. É uma machadinha para rachar lenha. Olha aqui, ó. Ela é um cutelo, tá? Ela é um V, uma peçona de aço, uma peçona de aço em V, assim. Ela tem um martelinho aqui no fundo. Porém, toda essa parte aqui, ó, já tem até raio-x disso daí aí na internet, é oco, é plástico puro, ok? Como eu disse, tem uns fiozinhos de poliéster a mais nesses modelos aqui, tá? O que garante que ela seja um pouco mais forte. Mas ainda assim, você também vai ver muita ocorrência de gente que tentou torcer a machadinha e ela quebrou, ok? Mas é uma baita peça, tá? O arranjo que a Ganzo fez aqui tornou ela muito legal. Dá uma olhada aqui. Tem até o lugarzinho para passar lá no cinto aqui. É bem interessante, tá? Principalmente para quem está começando a mexer com machado. Ah, agora chegou a parte que eu gosto. Temos outras peças aqui. Deixa eu ver essa. Ixi, tem bastante ainda. Vamos lá. Esse daqui é... pelo código eu não vou saber nunca. Ganzo, nada é impossível. Vamos abrir aqui e olhar. Eu acho que é uma multiferramenta. Vamos ver. Aqui o papelzinho, a garantia dele. Olha isso que legal. Tá? Ó, aqui tá a bainha para vocês verem. Ok? É muito bem feita. Não tem nada a ver com aquelas bainhas chinesas, tá? Embora não seja couro nem nada do tipo, ela é muito bem acabada. Acabamento sempre foi uma das coisas que foram muito bem elogiadas no Ganzo, tá? Eu tenho 2 Ganzo canivete que são incríveis, ok? Vamos lá. Ah, ela é bonita, hein? Ela é bonita. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, cara, que genial. Tá aí uma coisa que eu acho que a Leatherman devia copiar da Ganzo. Olha lá, não sei se vai dar pra você ver, mas a bainha deles tem um bolsinho aqui dentro, ó. Tá? Pra quê? Pra você colocar o alicate e colocar as ferramentas que já vem com o Ganzo. Você não precisa comprar separadamente. Olha que bacana. Vamos dar uma olhada aqui. Parece aquelas ferramentas que vêm em ferramentas normais, ferramentas mecânicas, tá? Olha só, as pontas aqui, os bits, tá? Que você vai colocar no bolsinho. A bainha bem firme. E aqui o alicate. É bonito, hein? Eu só prefiro, eu já peguei o vício, na verdade, de alicates mais pesados, tá? Esse aqui é bem leve. Muita gente vai preferir exatamente o alicate leve, ok? Não o pesado. Eu prefiro o pesado, tá? Até porque, pelo lugar onde eu tô, pelas coisas que eu faço, o pesado para mim é mais interessante. Mas olha o acabamento desse alicate aqui. Dá uma olhada aqui. A Ganzo, ela usa muito aço 330, tá? Só que o aço 330 deles não é aquele aço só prensado, ele tem tratamento térmico, tá? Então não pense que você vai usar isso aqui como você usa os canivetinhos chinês, que vai dar ruim, tá? Olha só, vamos abrir aqui para ver as ferramentas que ele tem. Ele tem uma régua aqui com uma lixa, não é uma lima, tá? Aqui a ferramenta igual ao do Leatherman, que é a chave de fenda, a chave pequenininha aqui do lado e a lâmina. Vamos dar uma olhada nessa lâmina aqui. Ó, só para você ver, não é aquele padrãozinho de ferramenta chinês que você encontra por aí. É lâmina a lâmina mesmo, tá? É aço a aço, bem afiado. Vamos ver o resto aqui. Vamos abrir aqui. Eu tô um pouco sem unha. Ah, que legal. O furador dele, eles nem fingiram que é outra coisa. Eles já trouxeram no formato de furador mesmo. Afiado, tá? É afiado, não dá pra brincar não, tipo, sair cutucando coisa com ele que vai machucar. Ah, olha que legal. Eles têm uma lâmina completamente serrilhada. Olha só que bacana. E afiada. É um dente de tubarão serrilhado, tipo faca de churrasco mesmo. Olha que legal. Tá aí uma coisa que eu não esperava ver numa lâmina de sobrevivência, uma lâmina desse tipo, ok? Aqui o abridor de lata e aqui o porta-bits, tá? Essa peça aqui, ó, esse quadradinho, você coloca essas ferramentas aqui, ok? Muito legal.
O alicate é ok, é um alicate normal, como os Leatherman, não tem aquele bit aqui na frente, ok? Mas é firme para torção. Deixa eu ver. Fecha bem. E o legal dele é que ele tem uma molinha aqui embaixo que vai ajudar a manter aberto. Para alguns serviços é bem interessante, ok? Olha só, ele abre aqui mais ou menos 1 polegada, tá? Olha só. Legal. E é todo de ferro, tá? Todo de ferro. Ele tem um reforço ainda por dentro aqui. É gostoso de pegar, não machuca a mão, mas também não desliza. Interessante, muito boa ferramenta, gostei. Olha, isso aqui tá parecendo outro alicate, só que só de segurar eu já acho que ele tem muito mais a minha cara, ok? Vamos conhecer ele aqui. As embalagens são muito bem acabadas. A outra, mesma coisa, ó. Uma bainha em cordura, só que esse cordura deles aqui, parece que ele tem um reforço, um endurecedor por dentro, que é bem interessante, ok? Ele é, acho que um pouquinho mais pesado que o outro. Aí, sílica. Tô pegando tudo novinho para mostrar, tá? Aqui, ó, a mesmo grupo de bits de ferramenta, exatamente igual, então não vou nem tirar daqui. Ah, olha só. Agora sim. Agora sim. Tá? O modelo tá aparecendo aí na tela para vocês. É o G301, ok? É bonito, cara. Olha. Olha só. Isso daqui já é legal de você usar só pela forma que você segura, como ele encaixa na tua mão, ok? É muito legal. Ele tem as travas aqui em cima, já que você pode ver, ó, dessa ferramenta e dessa ferramenta aqui, tá? Então ele tem travas dos dois lados. Todas as ferramentas abrem por fora, ou seja, você não precisa virar o alicate para abrir. Vantagens e desvantagens, ok? A abertura dele aqui tem uns pinos para ele abrir pelo lado de fora, o que é legal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo arrumar as ferramentas aqui. O furador desse aqui, ó, me parece bem mais eficiente. Olha só, ele tem um engate aqui para você colocar o dedo que vai dar um pouco mais firmeza, tá? É uma agulha de lona de caminhão, ok? As duas lâminas serrilhadas, que eu já gostei, tá? Essa aqui não é o mesmo serrilhado da outra que parece uma faca de churrasco, já é um serrilhado mais comum, muito similar aos do Victorinox, ok? E aqui você tem a peça de bits. Vamos ver o outro lado aqui. Abrir ela aqui, ó. Fácil de abrir a lâmina, tá? É a mesma lâmina em formato de folha da outra. Bem interessante. Só tem um detalhe, viu? Ela não é tão grossa, ó. Ela é mais fina. Isso aqui é uma lâmina a mais para você usar até na cozinha de casa, se for o caso. A tesourinha dele é exatamente igual a do Wave, ela até vira para cima, assim, igualzinha, ela só tem o dobro da espessura. E uma coisa que eu preciso falar, é aço 330 mesmo, tá? Não é aquele passapano chinês ou aquele negocinho que você compra para servir de brinde, não, ok? Ele tem as travas aqui, tá? Muito legal. A ancoragem dele, eu não sei se eu gostei, porque olha aqui, ele é tudo muito liso aqui, tá? Vamos ver. Vamos esperar para ver ele aberto, quem sabe. A trava funciona puxando para baixo, vamos ver aqui. Ah, entendi. Olha só, aqui está o alicate, muito igual aquele outro que a gente mostrou já, mas tá fazendo o que aí com o seu veículo? Tá vendo vassoura? É minha. Minha. Só minha. Você sabe que eu tô gravando, né? Oi? Agora sim da Maria da Penha, agora eu consigo tudo que eu sempre quis na minha vida. Você vai em cana, mulher. Agora você vai ter que contar pra mim qual deles você mais gostou disso aqui tudo. E outra coisa que é muito importante, que todos vocês precisam saber, você não precisa se influenciar por tudo que eu falo. Você tem que entender que existem gostos e necessidades diferentes para cada sobrevivencialista, ok? Eu gosto de facas grandes. Não significa que você tem que comprar as mesmas facas grandes que eu compro e que geralmente não vão funcionar para você que tem mão menor ou que precisa de um equipamento muito específico para algum item, ok? A minha avaliação no geral é que os dois alicates eles são ótimos. Se você não tem grana para um Leatherman, por exemplo,
vale a pena você investir num ganso que ele já vem completinho, vem até com as ferramentinhas, já com tudo pronto e vai quebrar um galhaço para você. Não vai ter 25 anos de garantia, nem aquela coisa toda que faz o alicate ficar mais caro, mas é uma baita de uma ferramenta. Entre os dois aqui, como sempre, eu gostei do mais pesado, embora esse aqui também seja muito interessante. Esse aqui com tesoura, esse daqui tem outras ferramentas como a reguinha com a ponta lá e tudo mais. O que tornou eles muito famosos foi exatamente os canivetes, tá? E eu confesso para vocês que um dos canivetes que eu mais gosto de usar é da Ganso, tanto que eu tô pegando o irmão mais velho deles para mim, ok? Mas a gente já vai olhar para ele já. Olha só. Olha que teteia. Isso daqui lembra muito aquele canivete usado pelo Jack Bauer no 24 Horas, o canivete dos agentes secretos da CIA. Olha lá, a abertura dele é assistida aqui atrás, ó. Olha que bacana esse canivete. Lâmina dele é muito forte, os caras capricham demais, principalmente nesse tipo de lâmina aqui, tá? Olha só, antes de eu fazer as minhas considerações finais, você precisa saber que todos os itens que eu mostrei nesse vídeo você encontra na Croster. Isso mesmo, ela que está apoiando aqui a gente trazer esses equipamentos para você conhecer, ok? Você vai achar o link dos equipamentos aqui embaixo na descrição e também um super cupom que você só encontra aqui no Guia do Sobrevivente, beleza? Vai lá e aproveita. As considerações que eu quero fazer são as seguintes. Quando você vê isso daqui, você se interessa e decide ir na internet e dar uma pesquisadinha lá para saber se é tudo isso mesmo que o Batata está falando. Quando você chega lá, você descobre que isso aqui é um baita de um canivete profissional, praticamente profissional, que ele é adorado por muita gente que lida com o EDC e tudo mais, e isso acontece por conta da composição dele. Ele é feito de aço D2. Aço D2 é um negócio carregado de tungstênio e outros ênios que tornam o aço extremamente duro, podendo chegar até 65 Rockwell C de dureza. Isso, cara, é duro pra caramba. Aí você pensa, é a faca do apocalipse. Por quê? Olha só, o formato é perfeito, você tem aqui talas de G10 que não quebra de jeito nenhum, uma espécie de fibra de vidro indestrutível, você tem uma lâmina que é extremamente dura, mas não existe lâmina imortal. Em algum momento isso aqui vai desafiar. E quando ele desafiar, você vai precisar saber muito sobre afiação e principalmente ter equipamentos certos para afiar isso daqui. Não é qualquer pedrinha que você compra no açougue que vai dar para afiar esse canivete aqui. Ele é profissional, o custo dele é incrível, mas tem essa pendência. Você tem que saber como dar manutenção nesse tipo de aço aqui. Mais um canivete Ganso, tá? O modelo deve estar aparecendo na tela aí para vocês agora. Vamos ver aqui. Ah, ele vem com bastante coisa dentro. Ah, é bonito, hein? Olha só. Que coisa linda. Ó. É interessante, você vai achar isso em todos os Gansos. Isso daqui, ó, é um reforço de aço bem forte, tá? Por si só ele já faz o cabo do canivete e não vai quebrar. Esse aqui tem a lâmina bem mais grossa, dá uma olhada aqui. Enquanto aquele ali parece um canivete mais para trabalho, mais para você fazer coisas, esse aqui já tem uma lâmina mais grossa que já me agrada mais, tá? A abertura dele com uma mão só, mesmo uma mão com curativo, é um classicão, tá? Lembra muito aqueles primeiros Gansos que chegaram para o Brasil alguns anos atrás. A empunhadura dele é ótima. Foi isso, na verdade, que deixou o Ganso famoso, né? E parece que tem um tratamento na lâmina que deixa ela mais fosca, olha, mas não é uma pintura, tá? Parece que é um tratamento mesmo, ele é bonito, é muito bonito. A parte interna reforçada é um baita de um canivete e você com um desse no seu EDC, você não vai ter problema nenhum. O aço é 440 também, aço inox 440, mas lembrando, esse é com tratamento térmico, não é aquelas porcaria que o cara só prensa, faz o formato da lâmina e te entrega, não, tá? Esse aqui é duro mesmo, tá? Funciona pra caramba.
Cara, é muito legal, muito bom mesmo. Vale a pena, super indico, tá? A Ganzo decidiu fazer alguns modelos, principalmente 2019, pré-pandemia, que lembra muito o Spyderco, tá? Eu segurei ele na mão e eu simplesmente adorei, mas eu só segurei ele na mão, eu não usei esse canivete, tá? Sobre o G732 e todos os primos dele, os que têm abertura automática e tudo mais, eu tenho algo interessante para falar também, ok? Você olha essa peça aqui, você vai ver uma réplica, uma cópia, uma inspiração dos Spyderco, só que não é tão precisa quanto parece. Os Spyderco, quase todos, têm essa chapa aqui de cima, o dorso dele aqui em cima, reto. Esse daqui, ó, ele é bem curvado. Dá uma boa olhada no desenho desse canivete aqui. Ele parece que está formando uma curva grande aqui em cima e uma outra curva aqui embaixo, não é? Pois bem, existe só uma categoria de criaturas no planeta que usa a faca de uma maneira muito particular, que são os cozinheiros. Ao contrário de todo mundo que conhece essa pegada clássica aqui, ou a pegada invertida, ou até as pegadas clássicas de bushcraft, onde você coloca o dedo na lâmina aqui para dar apoio e tudo mais, o cozinheiro, especificamente o que usa facas menores, facas de procedimento, de processos, vai usar a faca dessa forma aqui, segurando ela sem usar a parte de baixo. Isso acontece porque você não quer que a sua mãozinha pegue na tábua. Agora, presta atenção nisso. Quando você faz essa pegada aqui, ó, você torna literalmente esse canivete uma faca de procedimento, porque se você segurar ele aqui, ó, reto na mão, você vai perceber que ele vai ficar sempre embicado para baixo. E é por isso que você não precisa se surpreender se você abrir um Netflix da vida, que tem esses programas de culinária, onde o cara sai viajando pelo mundo e mostrando cozinheiros cozinhando na rua e tudo mais. Você vê algumas pessoas usando essa peça aqui, exatamente essa peça aqui, vermelho, amarelo, laranja. Por quê? Porque em muitos países você não pode sair com faca na rua. Então a opção para esses cozinheiros de rua é usar pequenas lâminas e canivetes. E isso virou uma espécie de coqueluche lá na Ásia como faca de procedimento, faca de cozinha. E o engraçado é que no primeiro olhar que você tem nele, você imagina que é bem um negócio de sobrevivência, um negócio mais tático, não é? Pois é, acabou ficando famosa como faca de cozinha. E ó, eu fiz alguns testes e funciona bem pra caramba. Conclusões finais. Os alicates são extremamente instintivos. O uso desse tipo de ferramenta já está bastante comum aqui no Brasil e você não vai ter problema nenhum, tanto com um quanto o outro. Ele atende tão bem iniciantes quanto pessoas mais experientes que queiram colocar isso num kit de sobrevivência, num EDC, por exemplo. Vamos terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha conseguido todas as informações de produto que você queria para poder se decidir na hora de comprar um canivete muito legal, com um ótimo custo-benefício, e vai lá na Crosster, o endereço está aqui embaixo, usa nosso cupom, que você vai conseguir ainda baixar mais esse preço, tornando mais custo-benefício ainda. Vale muito a pena você ter um Ganzo aí no seu kit, valeu? A gente se vê no próximo vídeo com mais informações sobre equipamento, sobrevivência, sobrevivencialismo e tudo mais. Se inscreve, deixa seu like, a gente se vê no próximo. Até mais.